saúde. A primeira chama-se transparência. Abrir as informações todas e publicar no Diário Oficial. Quem trabalha nas OS, aonde trabalha, quem trabalha na prefeitura, aonde trabalha, e botar na porta, lá fixado na porta do hospital, além de poder colocar também aplicativos de celular e no computador, qual médico tem que estar onde e que horário. Qual enfermeiro tem que estar onde e que horário. E empoderar a sociedade, dar, através de aplicativos, mesmo do celular, dar oportunidade, cada um que vai no hospital, cada um que vai num posto de saúde, cada um que vai numa clínica, poder opinar o que está acontecendo. Olha, eu estava com uma dor de barriga, fui lá reclamar. Aí me disseram que não era naquela unidade, mandaram para outra. Aí me mandaram, no final é o seguinte, por falta de informação, o carioca já se ferra com muita dor, né, até encontrar atendimento. Falta de informação de um lado. De outro lado, uma total desorganização da prefeitura mesmo, e do Estado, então nem se fala. Então assim, se eu tiver a oportunidade de, como prefeito, ter informação dos usuários, que são os pacientes do sistema de saúde, e souber o seguinte, olha, eu estou na fila há tanto tempo, o problema foi isso, o médico tal não me atendeu bem, o meu agendamento levou tanto tempo, o meu exame deu errado, o remédio que o médico me deu foi ruim, eu não tive dinheiro para comprar um remédio, eu começo a ter informação. O problema é como é que você gerencia uma prefeitura com 100 e tantas mil pessoas trabalhando, uma cidade de 6 milhões e meio de pessoas, sem ter informação exata de qual é o problema. E aí quem vai me dizer qual é o problema é o paciente. Aliás, é a mesma coisa na área de transporte. Quem tem que dizer para onde vai a linha A ou B é quem usa, não é o empresário de ônibus. Então, na saúde, é basicamente o seguinte, é transparência e gestão. Gestão de recursos e gestão de pessoas. Ok, mais uma pergunta, né? É a última desse penúltimo bloco. Posso fazer uma pergunta sobre o transporte coletivo? Pode. Então, não só o problema da racionalização das linhas de ônibus, mas outros problemas históricos do Rio ainda existem. Por exemplo, Jacarepaguá é uma região praticamente isolada, ele é do governador também, Zona Oeste como um todo, Santíssimo, Campo Grande, Santa Cruz. Eu queria saber do candidato se você tem algum plano a curto, médio e longo prazo sobre o transporte coletivo no Rio. Olha, basicamente, é a mesma lógica, tá? É a mesma lógica da saúde. Uberizar o transporte. Mas uberizar em que sentido? Cada usuário poder dizer, olha, eu quero sair de Santa Cruz, poder ir para Campo Grande, chegar no ponto final do BRT, em vez de eu ter que andar 4 km a pé para chegar na minha casa, eu quero ter uma van ou um micro-ônibus que possa me levar até em casa. Então é o seguinte, na hora que a sociedade puder se manifestar, a gente vai redesenhar esse sistema todo. Até porque o sistema de hoje ele foi desenhado para atender os empresários de ônibus. Ele não foi desenhado para atender a sociedade. Está todo mundo irritado, está todo mundo reclamando. E para fechar a conta que fizeram dessas obras todas aí, lá na Zona Oeste que você falou, Santíssimo, Campo Grande, Sepetiba, Ioaíba, Paciência, Santa Cruz, o IPTU de alguns lugares, eu tenho alguns exemplos para te dar. Um aumentou de R$ 156 para R$ 3.242. Tá bom? O outro aumentou de R$ 700 para R$ 9.300. Tá bom? Foi se redesenhando a cobrança de IPTU na cidade e, bom, explodiu. Para muitas pessoas, o carnê do IPTU virou um órgão de despejo. O cara vai ter que entregar a casa dele. Ao não pagar, vai para a dívida ativa e pode perder a casa dele. A situação é muito grave. Entendeu? Então fazem tudo da cabeça dele, sem perguntar. E aí você tem toda a razão. A prioridade ali não é o do carioca, a prioridade é do empresário, ele que diz, não, isso aqui é mais lucrativo. Então como é que a gente vai mudar? Qual é o projeto? É ouvir a sociedade e junto com ela construir um modelo que atenda de forma inteligente. Agora, tem uma série de coisas, detalhes técnicos que eu já está falando. Sinais de onda verde, inteligência no uso do trânsito. Tem o COR, que é o Centro de Operações Rio, que é a maior sala de voyeurismo que tem no Brasil. Né? O cara fica lá olhando para aquilo tudo e vê tudo acontecendo na cidade. Alguém é assaltado, alguém foi atropelado, aí ele está engarrafado, aí ele está não sei o quê. Não consegue fazer nada. Eu vou transformar o COR no centro de inteligência para operar a cidade para valer, para cuidar do dia a dia. Então aqui, se aperta o botão, aí tem que ver quanto custa. Então eu vou preparar, primeiro cuidar da gestão da prefeitura para não quebrar.
Não ficar essa história de que servidor não recebe, essa confusão, aposentado. Primeiro, cuidar disso. Segundo, ir para os serviços essenciais. Saúde, educação, segurança, transporte, habitação. O básico. E ver de que maneira que você redesenha a máquina para atender esse básico. Né? Desenvolvimento econômico, social. A partir disso, isso também não leva tanto tempo você redesenhar esse negócio, até porque muitos anos eu estudo isso. A partir disso você começa a governar com esse modelo, entregando para a sociedade essa participação. Vamos fazer junto. Né? E vai ser sensacional. Né? Eu acho que até aqui eu posso encerrar essa minha experiência política, que já são 25 anos. Eu não vivo da política, eu vivo da área privada. Eu sou advogado, meu pai é arquiteto, minha irmã é designer, minha irmã é pintora, minha mãe também trabalha, todo mundo da minha família trabalha. Tudo, quando eu senti o que ia acontecer após a Olimpíada. Eu saí do ano passado do escritório, deixei de ser sócio, para cuidar do Rio. Eu vou focar aqui. Entendeu? Eu quero assim, mostrar um modelo. Em 2003, eu operei a cabeça de aneurisma. Foram 11 horas de operação. E na hora que o cara ia me dar anestesia, eu não lembro o nome dele, daqui a pouco eu vou lembrar. O Paulinho é mais do que operou a cabeça. Na hora da anestesia, ele falou, vou te fazer um pedido. Eu falei, qual é? Ele falou, eu também sou médico anestesista do Paulino Werneck, lá na Ilha do Governador. Se você ficar bem, que tinha o risco de eu ficar paraplégico, morrer, etc e tal, eu queria que você devolvesse isso cuidando do Paulino Werneck. Acho que o Paulino Werneck sofreu a melhor intervenção da história dele depois disso, que o César Maia era prefeito da cidade, né? Perguntou o que eu queria, um presente para a sua vida, eu falei, reforma o Paulino Werneck. Pô, foi um cara que me tirou toda a dor na hora da operação. E aí, de fato, foi feita lá uma reforma na época, para melhorar o Paulino Werneck, etc e tal. Então, assim, depois desse momento, eu montei um negócio chamado Instituto de Novas Ideias para o Rio de Janeiro e comecei a planejar a política pública para o Rio. O que eu verdadeiramente quero é deixar um exemplo de modelo participativo e funcional, com eficiência para o Brasil, que esse modelo pode ser replicado. A gente fizer isso na Prefeitura do Rio, vai ter uma dimensão nacional. E não quero saber se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, se é de cima, se é de baixo. Eu quero é resultado para quem paga imposto. Então, com isso, se a gente despolitizar esse debate, tirar a ideologia dele e entregar serviço, o Brasil inteiro, como foi quando eu fui secretário de administração, o Brasil inteiro copiou. Tinha cidade onde era o PCdoB administrando, tinha cidade onde era o PP, que é de direita, administrando, tinha cidade onde era, enfim, assim por diante, tanto faz. E vamos embora. Vamos pegar o melhor modelo e oferecer. E a partir daí... Ok, na área então, quem quer fazer a pergunta? Temos dois. Só aproveitando esse momento aí da educação que você falou, eu vou te perguntar, também seria uma proposta. É muito comprovado que o esporte salva vidas, que muda a cabeça de todo mundo que começa a praticar. Questões disciplinares e, enfim. Será que não seria interessante tornar todas as escolas públicas integrais, que todos os alunos fossem obrigados a praticar pelo menos um esporte no momento que não estiver tendo aula? Porque... Eu preciso explicar por quê. Eu fui secretário de esporte. Eu fui a Cláudia Costin e disse para ela o seguinte, Cláudia era secretária de educação. A partir de hoje você tem uma subsecretaria de esportes e eu sou seu subsecretário. Eu peguei todo o trabalho da área esportiva e botei dentro da educação. E a ideia era pegar tudo que a prática esportiva ensina, aprender a ganhar ou a perder, e tratar os dois da mesma maneira, aprender a disciplina de chegar no horário, de cumprimentar o adversário, de entender, enfim, o esporte ensina muito, né? Então é o seguinte, quando eu te falei das macrofunções, você percebeu que não tem a macrofunção de esporte, que a Secretaria de Esporte vai estar debaixo da educação. Como a de cultura também. Mas não quer dizer que as lonas culturais, atividades esportivas, vilas olímpicas não vão funcionar. Ao contrário, vão funcionar, só que priorizando a educação. A pessoa pobre, o pobre, está na escola pública. Em geral é assim. Então, você não vai ter uma outra maneira de você compensar essa desigualdade aqui, se não for dando oportunidade para essas pessoas. Então a oportunidade tem que ser ali, primariamente ali. Tá certo? Eu vou no cinema, eu pago meu ticket do cinema. Você vai no cinema, você paga o seu ticket do cinema. Não é isso? O seu ingresso. E quem não tem acesso? Então a ideia é você integrar isso. E aí, para liberar dinheiro para a Secretaria de Cultura, para liberar dinheiro para a Secretaria de Esporte, para liberar dinheiro para qualquer política pública que vai estar vinculada na macrofunção educação, vai a seguinte pergunta: quantos alunos da rede pública você está atendendo? Quais escolas que você está atendendo? Quais são os diretores de escola que apoiam o teu projeto? A Secretaria de Educação está de acordo? Se tiver, libera dinheiro. Se não tiver, fica sem dinheiro. É simples assim.
Mas só para... Então o esporte está integrado à educação. Mas só para deixar claro, você falou que sabe, mas algumas pessoas podem ter compreendido, é porque muitas crianças estudam de manhã ou à tarde, mas no outro momento ela acaba ficando livre e sozinha o dia inteiro. Cara, eu pedi, desculpa que eu acabei de dar uma entrevista aqui antes, aí eu vim para a Renata. Então, com algumas coisas que eu falei lá, eu acho que eu já falei aqui, mas eu só falei lá. Deixa eu dizer, eu fui secretário do Eduardo de Esporte durante um ano, foi em 2013. Nunca trabalhei com o Eduardo Paes, embora fizesse parte do mesmo governo dele, eu sempre disputei espaço com ele. Eu fui candidato a vereador, ele também, um contra o outro, a deputado federal quando eu fui tinha o seu candidato, e vereador quando eu fui e não era candidato, ele tinha o candidato dele, e assim por diante. Como é o seu nome mesmo? Renan. Renan, obrigado. Desculpa aí, Renan. Então, o que aconteceu, Renan, nesse período todo? Em 2012, quando eu fundei o PSD, o partido foi em 2011, eu não quis disputar a Prefeitura do Rio, embora eu sou presidente do partido, eu poderia ter disputado. Por que eu não quis disputar? Eu falei, era impossível de ganhar. Mas digamos que ganhasse a eleição. Digamos, teve um problema qualquer, e aí eu assumo a eleição. Eu nunca fui favorável ao modelo como estavam fazendo a Olimpíada no Rio de Janeiro. Eu não queria ser responsável por isso. Já acaba essa Olimpíada e depois eu vou cuidar do Carioca. É verdade que a Olimpíada trouxe muito investimento para cá, mas é verdade que ela trouxe muito prejuízo para as pessoas também. Então, assim, eu não queria lidar com esse legado. E quando eu ofereci o tal do programa, que aí foi a história que eu te contei ali, né? Eu ofereci um programa para o Eduardo, que era exatamente o que você está falando, com atividades esportivas desde 2 anos de idade até, sei lá, os 15. O Eduardo virou e falou, eu não vou botar azeitona na empada do Beltrano. Aí eu falei, então você, por favor, me exonera, porque eu não estou aqui para defender ou para criticar o Beltrano. Eu estou aqui para cuidar das pessoas que precisam. Não é assim, você tem que entender que a política, depois ele é candidato a governador. Eu falei, daí? Não pode ser, eu estou aqui há muito tempo com esse cara e tal. As UPPs, em grande parte, não funcionaram, as dificuldades que estão tendo, porque a prefeitura puxou o freio de mão e atrapalhou tudo que pôde. Não é mole, não. Quer dizer, esse por trás da cortina é muito ruim. Pelo menos aí foi. Então, assim, eu entendo o que você está dizendo e concordo 300%, não é 100% não. Tem que integrar o esporte, mas também a cultura com a educação, claro. Mais alguma pergunta? Bom dia, candidato. Meu nome é Fernando, eu sou da Associação Atlética Acadêmica Roberto Assaf, a atlética aqui dessa faculdade, e as Olimpíadas passaram, o Brasil teve um posicionamento no quadro de medalhas, batemos até o recorde de medalhas de ouro, só que não chegamos à meta que foi estipulada lá pelo COB e tudo mais. Aqui a gente participa de alguns torneios universitários, tá? No Rio de Janeiro, com outras faculdades públicas e particulares, tá? Só que tá cada vez mais difícil, a gente está botando muita mão nisso e tentando elevar um pouquinho o patamar, porque a gente acredita que o esporte universitário pode ajudar, não só, como ele estava dizendo, na formação desde criança, mas o esporte universitário, a gente pode formar grandes atletas universitários sim, tá? Vou dar um exemplo básico do esporte universitário americano, que todo mundo já sabe como é que é e tudo mais. Eu gostaria de saber do candidato se há alguma ideia, algum plano aqui no Rio de Janeiro para, caso o senhor seja eleito, para melhoria desse esporte universitário que a gente defende e tenta tanto. Eu não tenho esse projeto. Que eu tenho um projeto para você criar uma cultura de esporte já na primeira infância ali. Certo? Um trabalho bacana que eu fiz na secretaria, um trabalho de psicomotricidade. O que era a psicomotricidade? Você ensinava a criança a lidar melhor com o físico dela, né? E aí isso contribuía com a segurança da própria criança, e isso contribuía também com o resultado dela no dia a dia dela, né? Quer dizer, enfim, os professores até agradeciam muito, foi um sucesso na educação desse negócio. E dali para frente, depois, você tem 21 ou 22 vilas olímpicas na cidade, você pode fazer muita coisa. Então, não teria um projeto para a educação esportiva, ou para o fomento do esporte universitário, até porque a prefeitura não tem nenhuma universidade. Mas se você tiver sugestões que você possa me dar depois, eu posso incorporar. Obrigado. Eu te agradeço. Mais algum? Mais alguma pergunta, gente? Podemos encerrar, então? Então, eu quero fazer o seguinte, posso fazer minhas considerações Exatamente, finais? Para fazer antes dos agradecimentos. Eu queria dizer uma coisa para vocês.
Há 25 anos eu me preparo para ser prefeito do Rio de Janeiro. E não é uma brincadeira. Eu me preparo para valer. Eu escolhi ser secretário de administração quando, de 1960 até 2004, quando eu fui reeleito vereador, todo mundo que entrou na Secretaria de Administração perdeu o mandato. Eu arrisquei toda a minha carreira política indo para uma área que é a única área daqui da faculdade que ninguém dá a menor bola, que não dá bola em lugar nenhum, sem ela não funciona, que é a gestão da universidade. As pessoas todas que estão por trás, que vocês não veem. Vocês veem o professor, o diretor acadêmico, isso aqui e tal, mas quem está por trás vocês não veem. É normal, né? É assim que funciona. A não ser quando tem algum problema. Aí quando tem algum problema, aí você vai atrás daquela solução. Quem são os candidatos que hoje estão disputando aqui as eleições? Então, assim, rapidamente anotar aqui, ó. Crivella, Bolsonaro, Índio, Pedro Paulo, Osório. Aí tem, vamos botar aqui nessa lista do Bolsonaro, aquela professora Carmen, está no Partido Novo. Vamos lá. Aí depois você tem aqui Jandira, Freixo, Molon. Bom, a escolha, ela tem que se dar entre esses 9 nomes. Não vai ter um outro prefeito que não seja um desses 9 aqui. São 10. Tem o Ciro Garcia. Desculpa, Ciro Garcia. Esqueci. O Ciro Garcia, que é mais famoso do que a gente, porque está aí no tempo. É porque eu sei exatamente, quando for convidado, Tá eu chamando, sei a relação toda. Como não tem chance nenhuma mesmo, eu até tirei ele aqui. A professora Carmen, o Ciro Garcia, o Bolsonaro, eu estou falando pela pesquisa, tá, gente? Não estou falando assim do meu sentimento, o que eu acho, o que eu não acho. Então, o que as pesquisas mostram aí? A professora Carmen, enfim, é muito mais para defender o novo e tal. O Ciro Garcia, defender lá o patrão, o empregado, aquela briga de classe. O Bolsonaro está vindo muito pela marca do pai. Né? Pessoa até muito boa, gosto muito dele, Flávio Bolsonaro. É um cara até muito mais centrado do que o pai, porque o pai é um alucinado e ele não é um alucinado igual o pai. Mas também isso vai, de alguma maneira, tirar o percentual dos votos dele, que o pessoal que está votando nele, que é um cara mais radical. Você tem o Crivella, representando aí as organizações da Igreja Universal. Você tem o Pedro Paulo, representando o modelo de hoje do PMDB, e a continuidade do que está aí. Você tem o Osório, que ele traz um ar diferente, mas ele saiu da prefeitura agora, no último dia, que podia sair, que foi em abril, para ir para o PSDB, para concorrer contra o governo do Estado. Né? Eles são do PMDB, eu nunca fui do PMDB, embora tenha trabalhado um ano com ele ali. O Osório, ele nasceu dentro do PMDB, ele nasceu dentro desse modelo. Aí depois ele sai para o PSDB para disputar contra um modelo que o deu a oportunidade. Pela pesquisa, ele também não tem muita chance de crescimento. Vamos ver o que vai acontecer na campanha eleitoral. O Freixo tem uma candidatura que é consistente, né? Não sei o que vai acontecer com ele. O Molon tem muito mais para defender a rede do que, enfim, disputar a eleição para valer mesmo, está lá com 1, 2%. E a Jandira, que vem para fazer o debate político, que é legítimo, né? Defender o Lula e tal, a esquerda, que é golpe, etc. e tal. Eu vou sair fora de todo esse discurso aqui, eu vou cuidar da cidade do Rio de Janeiro. O que eu queria dizer para vocês é que, independente da ideologia de cada um de vocês, avaliem o que vai acontecer no dia seguinte da eleição com a cidade que a gente vive e quem é que vai cuidar dela. Quais são os interesses ocultos que cada um pode ter e que cada um não tem. Sejam os políticos, legitimamente políticos, ou sejam aqueles ilegítimos. Né? Como você pegar a prefeitura, por exemplo, para fortalecer um projeto de poder do Edir Macedo. Como você pegar a prefeitura, por exemplo, para fortalecer um projeto político do PMDB, que aí, enfim, não preciso explicar demais, vocês acham que todos já entenderam o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, que foi citado por vocês mesmos, essa mistura do público com o privado, até onde vai, de que maneira que ela se dá e tal. Então, assim, eu queria que vocês refletissem. E aqueles que acharem que eu possa ser um bom candidato, entra no meu Facebook e acompanha, participa, sugere. É facebook.com/Índio da Costa. Eu não venho aqui achando que aqui
eu vou ter uma votação extraordinária e que 100 ou 200 ou 500 pessoas que fossem me dariam a eleição. Eu vim aqui para ouvir vocês, embora eu tenha falado muito, também vocês me conhecerem, porque ouvindo vocês eu saio daqui muito maior do que o que eu entrei. Então eu queria agradecer em nome da Tatiana, todos vocês, o Renan, todos vocês que me perguntaram, todos vocês que participaram, a quem não participou ativamente, mas que também está aqui até esse horário, pedir desculpas, que às vezes eu fico um pouco prolixo aqui, falando do mesmo assunto, né, que é muito assunto, é muita coisa que a prefeitura precisa, que a cidade precisa, mas, Geraldo, agradecer muito, professor, a oportunidade de estar aqui, de poder conversar, e eu saio daqui muito mais rico do que eu entrei. Eu saio daqui com muito mais informação do que incomoda as pessoas do que quando eu entrei. Muito obrigado. Eu agradeço também da Faixa e da TV Faixa, que está produzindo essas teledebates para a faculdade. E agradeço a vocês. O candidato passou 3 horas conosco aqui hoje, chegou às 8 da manhã, deu entrevista exclusiva para a TV Faixa e agora veio para cá, está quase 2 horas em palestra aqui e respondendo perguntas de vocês. Esse exercício da cidadania dos dois lados, dos três, da instituição, de vocês e dele. E aqui a Faixa tem tradição de promover. É histórico na Faixa os debates políticos abertos, amplos e universais. E, portanto, todos os candidatos foram convidados diretamente, 5 confirmaram presença. Quarta-feira teremos aqui Carlos Osório do PSDB, teremos na sexta-feira o Jandira Precário, na outra terça nós teremos o Marcelo Freixo, do PSOL, e a Carmen Migueles no dia 19, 10 da manhã também. Carlos Osório, 10 da manhã, 10h30, ele vem 10 horas, grava a entrevista como o candidato da Costa fez e depois vem para cá conversar com vocês. E estarão disponíveis para pesquisa e consulta no Vimeo e no YouTube da Faixa e da TV Faixa, a partir, certamente, de amanhã, uma delas, e depois da manhã, as 2. Ok? Eu agradeço muito a vocês e ao candidato.